Pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar agora sobre as regras de integridade do plano de contas aplicado ao setor público. Ao longo dessas aulas você já teve contato com algumas delas, só que agora a gente vai bater especificamente uma por uma. Então vamos lá. Primeira coisa, lançamentos contábeis. O que a gente viu? Você só pode debitar e creditar, certo? Em lançamentos de natureza patrimonial nas classes 1, 2, 3 e 4. Então preste atenção no que eu vou te falar. Se você debitar no caixa, que é a conta caixa, se você debita caixa, é porque você está aumentando o valor de dinheiro no caixa. Esse aumento do valor do caixa, o crédito, pode ser uma conta de classe 2, pode ser uma conta de classe 1, certo? Dependendo da situação. Por exemplo, se você alinha no imóvel, entra o dinheiro no caixa e desaparece o imóvel. Você desapropria o imóvel. Então você debitou e creditou na classe 1. O que é que não pode acontecer? Eu debitar na classe 1 e creditar na classe 5, 6, 7 ou 8. Por que não? Porque são contas de natureza diferente. Eu também não posso debitar na classe 5 e creditar na classe 8. Eu tenho que debitar e creditar usando as classes 5 e 6, da mesma natureza de informação. Você viu que eu posso até debitar e creditar na classe 6, mas a classe 6 ela pertence ao mesmo tipo de natureza de informação. Essa é a primeira regra de integridade. Vamos para a segunda. A segunda fala dos pagamentos e recebimentos, mas para o pagamento. Então é o seguinte, ó, isso eu também já falei. Eu só posso tirar dinheiro do caixa, então aqui tem um caixa, ó, caixa. O caixa tem natureza devedora. Devedora. Aí vamos supor que você tem R$1.000 no caixa. E do outro lado aqui, você tem uma obrigação a pagar. Obrigação. No valor de, vamos colocar aqui, no valor de R$600. Aí vamos supor que você diz, olha, eu quero pagar essa obrigação. Eu quero pagar, eu quero dar baixa nisso, pagar. Aí o que acontece, pessoal? Você só pode pagar isso daqui se essa obrigação ela já tiver com o atributo F. E aí vem uma coisa que eu já falei também. Para uma obrigação estar com o atributo F, ela já tem que ter passado pelo empenho necessariamente. Se uma obrigação ainda está com o atributo P, é porque ela não foi empenhada ainda. Uma obrigação ela só pode ser paga se ela tiver com o atributo F. Essa é a segunda regra de integridade. Como é que uma obrigação ela fica com o atributo F? Passando pelo estágio do empenho. Vamos para a terceira regra de integridade. A terceira regra de integridade são as equações contábeis. As equações contábeis, elas fazem o seguinte, coisas do tipo, olha, o somatório da classe 1 mais da classe 3 tem que ser igual ao somatório da classe 2 e 4. Esse é o melhor exemplo que tem. Então, classe 1 mais classe 3 tem que ser a classe 2 mais classe 4. A classe 5.2, por exemplo, ela tem que ser igual à classe 6.2. Classe não, grupo. O grupo 5.2 tem que ser igual ao grupo 6.2. Vou dar outro exemplo. O grupo 7.1 tem que ser igual ao grupo 8.1. Não tem como fugir disso aí. Não tem como fugir. Então, cuidado só com a classe 1, 2, 3 e 4. Porque a classe 1 não tem que ser igual à classe 2. A classe 3 não tem que ser igual à classe 4. Mas a classe 1 mais a classe 3 tem que ser igual ao somatório das contas, dos saldos das contas da classe 3. Desculpa. A classe 1 mais a classe 3. As contas das classe 1 mais classe 3 tem que ser igual ao somatório das contas da classe 2 mais as contas da classe 4. Beleza? Vamos para a quarta regra de integridade. A regra de integridade, aí eu vou colocar uma coisa aqui, por exemplo, saldos invertidos. Aí eu vou dar um exemplo clássico aqui. Vou dar um exemplo. Vamos pegar até o exemplo que a gente usou agora há pouco. Por exemplo, ó, disponibilidade por destinação de recursos a utilizar. Essa conta aqui, ela nunca pode ser negativa. Por que essa conta não pode ser negativa? Porque ela ou é zero, ela só pode ser de natureza credora. Sabe por quê? Ou ela é zero, ou ela é positiva. Por quê? Porque essa conta ela só vai aumentar, ela só vai alterar o valor zero quando ocorrer a arrecadação.
E não existe arrecadação negativa. A arrecadação só pode ser positiva. Então, se essa conta tiver com saldo invertido, isso mostra que tem uma inconsistência contábil. Então, a quarta regra de integridade é que algumas contas, elas não podem ter o saldo invertido, porque se elas tiverem um saldo invertido, indica que está tendo inconsistência. Então, isso tem a ver com a regra de consistência. Tá bom? Uma outra regra de consistência, que já caiu em prova, isso é importante você saber, é que o saldo outros, ele é limitado a 10% do total do grupo, que é o segundo nível. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, ativo circulante. Aí você tem a conta caixa. Vamos supor que a conta caixa ela tem R$ 950. Aí você tem aqui umas outras contas que somam 50. Uma conta do tipo A, uma conta do tipo B, uma conta do tipo C. Aí vamos supor que essas contas aqui, elas somem, por exemplo, 10, 20 e 20. Todas essas contas são do ativo circulante. Vamos até usar uns exemplos aqui para forçar aqui já o raciocínio. Vamos colocar aqui material de consumo no valor de 30 e vamos colocar aqui dívida ativa de curto prazo no valor de 20. Então preste atenção, ó. Meu ativo circulante, que é o grupo, o somatório dele é R$ 1.000, presta atenção. Aqui é R$ 1.000. Quanto é 10% de R$ 1.000? 10% de R$ 1.000 vai ser igual a R$ 100. Aí o que é que acontece? O meu caixa é 950. Ao invés de eu ter uma conta para material de consumo e uma conta para dívida ativa de curto prazo, como o somatório dessas duas contas dá 50, e R$ 50 é menor do que os 10% do grupo, que é 100, ao invés de ter duas contas, eu vou ter a conta outros. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 1.1, ativo circulante. Aí eu vou ter aqui a conta caixa, com 950. E eu vou ter aqui a conta outros, no valor de 50. Beleza, pessoal? Então é isso. Aí fazer aqui algumas questões. Os lançamentos devem estar fechados dentro das classes de mesma natureza, tendo em vista que o registro contábil deve debitar e creditar contas com o mesmo tipo de informação, seja patrimonial ou orçamentário de controle. Gabarito. Certo. Essa aqui é a primeira regra de integridade. Regra de integridade. Beleza, pessoal? Próxima. A respeito do PCASP, é correto afirmar, exceto, ele quer a opção errada. No PCASP, as contas são agrupadas em subsistemas. Verdadeiro. As contas denominadas principalmente controles são as contas do subsistema de custos e de compensação. Verdadeiro. No subsistema de compensação, são registrados os atos potenciais, como avais e fianças. Verdadeiro. Existem contas de resultado nas classes 3 e 4. Verdadeiro. Em casos excepcionais, é possível que o lançamento seja feito a débito no subsistema patrimonial e crédito no subsistema orçamentário. Falso, porque isso aqui quebra a primeira regra de integridade. Não é possível. Está errado. Próxima questão de reforço. São características das contas conceituadas como financeiras do passivo do PCASP. Estão relacionadas com os passivos de natureza financeira, oriundos das transações de operação de crédito de curto prazo. Vamos deixar isso aqui em aberto. Identificam o montante das despesas empenhadas. Não, isso aqui não é. Lembrando que esse negócio de F ou P, isso aqui vale apenas para as classes 1. Isso aqui só vale para a classe 1 e classe 2, tá? Classes. Isso aqui que ele está falando de despesa empenhada, você vai encontrar na classe 6. Então não tem nada a ver a letra B. Demonstram total de obrigações oriundas de exercícios anteriores. Não tem nada a ver também. Identificam os passivos de natureza financeira, não pagos, na data de seu vencimento e que aguardam autorização orçamentária. Como ele quer a financeira é que independem. Se já é financeira, porque independem.
independem. Identificam o passivo financeiro da entidade e nelas são registradas as obrigações cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Essa é a melhor resposta, comparando com a letra A. Então esse é o gabarito. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui mais esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto. Fique ligado.